Na nossa primeira aula, nós falamos sobre dinâmica pélvica. Você entendeu o que é dinâmica pélvica? Se você não entendeu, dá uma olhadinha lá no vídeo. Você tem que entender como é que esses músculos são construídos, qual é a função deles, o que você mais entendeu. Que essa musculatura, quando ela se contrai para cima e para dentro, certo? Mas você não sabe como é composto essa musculatura. Isso é extremamente interessante, porque aí a gente entra na nossa segunda aula, fisiologia do exercício pélvico. Como é que eu vou explicar para minha paciente o que ela vai fazer em casa? Como é que eu vou raciocinar para fazer o meu programa via computador, por exemplo, para colocar um biofeedback, eletroterapia? Vocês não sabem. Se vocês pensarem como esse músculo funciona, como ele é, qual é a característica deles, aí você pode entender facilmente como fazer. Vamos lá. Essa musculatura do assoalho pélvico que nós vimos na primeira aula, toda essa musculatura, ela é o suporte, ela sustenta as vísceras internas. Então, vamos pensar assim, suporte é algo que tem que ficar lá, gente. Tá segurando o tempo todo. Então, muita fibra de resistência, gente. Eu preciso resistir. Então, eu não posso cansar com facilidade. Então, eu preciso endurance. Para trabalhar fibras de resistência, isso é a primeira coisa que o seu paciente tem que aprender a fazer. É a primeira coisa que você, como fisioterapeuta, vai ter que fazer e vai ter que entender como criar isso na eletroterapia, no biofeedback, no seu exercício manual com o paciente. Ou seja, em primeiro lugar, então, vamos entender como é que funcionam essas fibras que não falamos em fibras lentas, porque elas vão estar sempre trabalhando juntas, né? Mas essas fibras que vão manter a resistência. Como que elas trabalham e por que elas são importantes? Porque o seu assoalho pélvico, esse que a gente falou lá na dinâmica pélvica, ele é composto de mais de 70% de fibras que vão manter essa resistência do assoalho pélvico. Como que isso acontece? Se eu tenho, por exemplo, um aparelho de biofeedback, eu vou programar, por exemplo, uma tela com 5, 6 segundos, onde o meu paciente vai aprender a contrair, por exemplo, de 1 a 6 segundos. Ah não, mas ele ainda não sabe contrair, ele não tem essa resistência para contrair 6 segundos. Tudo bem, então ele vai aprender a contrair, por exemplo, 4 segundos, né? A minha intenção é que ele chegue até quando? 50 segundos? Não, gente. Eu vou fazer exercícios que vão de 8 segundos a 10 segundos. Então, ou seja, o meu objetivo final para eu melhorar essa resistência do assoalho pélvico, eu vou pedir para a minha paciente fazer durante 8 segundos uma contração. E essa contração, ela é máxima ou ela é submáxima? Ela é submáxima, ou seja, entre 70, ou melhor, entre 60 e 70% da força máxima que ela consegue fazer. Então, veja aqui na minha mão, esse músculo contrai para cima e para dentro. Isso é a força máxima dela. Eu não quero a força máxima dela, eu quero que ela contraia para cima e para dentro, uma força entre 60% e 70% da força máxima. E ela vai fazer isso durante, no máximo, 10 segundos. É para isso que eu vou treinar ela. Ela vai ser de 4 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 6 segundos, até chegar a 10 segundos. Como é que a gente treina isso? A gente treina assim. Você pede para a paciente contrai para cima e para dentro, contraindo para cima e para dentro, então, como se estivesse chupando um espaguete, mas não pode contrair o abdômen, tem que contrair só a musculatura do assoalho pélvico. A gente viu
Veja lá na dinâmica pélvica. Qual é o músculo mais superficial? É o esfíncter externo do ânus. Então, se a paciente sabe contrair esse músculo, ela tem que entender que esse músculo vai se mexer, porque é o mais superficial, que ela conhece. Então, é para dentro, para cima, em direção ao umbigo. Então, ela tem que sentir como se ela estivesse sugando esse movimento. Durante 10 segundos é o máximo. Mas ela vai começar lá, com pouco. Como é que eu conto, gente? Não adianta dizer para o paciente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele nunca vai entender. Então, você pede e você vai fazer também o seu exercício no computador. No computador, geralmente, contém segundos. Se o seu aparelho é mais simples, você conta, né? E1, E2, E3, E4, E5, por exemplo. Isso seriam 5 segundos. Explica isso para a paciente. Fica muito mais fácil. Então, esse é o primeiro exercício. É o exercício de resistência, de manutenção do assoalho pélvico. Como 70% das fibras do assoalho pélvico são compostas de fibras de resistência, porque o assoalho pélvico tem que segurar todos os órgãos que estão lá em cima, é você imaginar um bonequinho aqui embaixo, né? E aqui em cima tem todo o teto, e eu tenho que segurar todo esse teto. Em cima desse teto tem todo o telhado da casa, e eu estou aqui segurando. Então eu tenho que ter muita resistência. É importante trabalhar. Mas a gente está falando de fisiologia do exercício pélvico. Aí você pensa assim, mas Mauro, então a minha paciente chega, eu tenho que ensinar ela a fazer esse exercício de resistência. Mas Mauro, ela perde urina quando tosse e quando espirra. Ela também vai precisar de fibras rápidas. Ou seja, ela vai precisar do que nós chamamos de fibras de explosão. Não fala mais de fibras rápidas e fibras lentas, fibras do tipo 1 e do tipo 2. Fala fibras de resistência e fibras de explosão rápida. Por quê? Fibras de explosão são fibras fortes, aquela fibra que vai se contrair rapidamente. Aquela musculatura, né? Então, aquela musculatura que vai, quando você contrai, quando você tossiu, ela já se contraiu, de tão rápido que ela é. Ela é diferente. Essa fibra, então a minha paciente sabe contrair. Então ela vai começar com esse exercício. Aí, quando ela sabe fazer bem, ela não precisa estar lá no 10 segundos, mas ela já consegue fazer 5, 6 segundos, consegue manter. Faz quantos exercícios, gente? 10? 20? Que dá mais? O que dá 100? Não, gente, veja só. Baseado na literatura, baseado naquilo que é científico, em evidências, que nós temos hoje o livro da Caribou, né, composto por vários autores extremamente importantes, inclusive o nosso professor da nossa pós-modular, o Dr. Barry Bergman. Eles fizeram um livro, a Bo, o Bergman, a Morfett, fizeram um livro extremamente importante. E a Van Camp, lógico, desculpe, são 4 autores, um livro extremamente importante, que nesse livro eles explicam a fisiologia, essa que eu estou explicando para vocês. Então eles dizem, esse exercício eu vou fazer no máximo até 10 segundos, quantas vezes? De 10 a 12 vezes. Soube fazer bem? Então pode fazer 2 séries de 10 a 12 vezes, entendeu? Então, quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Então você lá errou, não é 20 não, não é 60 não. Vamos contar? Será que você não acertou nos 60? Vamos lá. Se eu vou fazer entre 10 e 12, 2 vezes de manhã deu 20, 2 vezes à tarde deu 20, 2 vezes à noite deu 20. Então, 60 exercícios vai ser o máximo que eu vou fazer em relação às fibras que vão segurar minha casa, o meu telhado, a resistência. Tudo bem, você está curioso, você quer saber, professora, mas o meu aluno, o meu paciente, ele vai tossir. Ele quer tossir, então ele precisa dessa contração rápida. Essa contração rápida que nós vamos chamar dessa contração explosiva e que tem que ser forte. Então, apaga tudo. Esquece, não é mais isso daqui não. Lembrou disso? Vou colocar aqui. Vamos lá. Apagar.
e vamos comparar. Então, eu tenho agora uma comparação. Viram aqui? Então, vamos lá. Então, agora, você vai ensinar o teu paciente a contrair rapidamente e relaxar. Na realidade, agora aqui, ele vai ter que contrair a 100%, ou seja, é força máxima. Ó, já mudou. Não é 60%, 70%, é 100%. Mas é 100% sem contrair o abdômen, sem contrair outra musculatura. Não é contrai. Não. É contrai só o assoalho pélvico lá embaixo. Sem contrair o abdômen, sem contrair os glúteos, sem fazer careta, sem se contrair todo. Contrair 100%, no início difícil. Então vai aprender a contrair rapidamente e relaxar rapidamente. Podemos começar com um pico, depois nós vamos passar para 2 picos. No início, como a paciente ela tem muita dificuldade a chegar a 100%, lógico, então que você vai começar um pico, por exemplo, a 50% e vai aumentando até chegar aos 100%. Por quê? Na explosão, no movimento rápido, alguém bateu em mim, alguém me fez perder o equilíbrio, tossi, saltei, 100%. Essa fibra tem que estar lá. E ela vai responder antes mesmo, porque ela já está aqui, ó, no meu cérebro. É um aprendizado. Antes mesmo que eu tussa, antes mesmo que eu salte, essa fibra vai se contrair rapidamente, para evitar que eu perca urina. Ela vai se contrair, fazendo com que a pressão na uretra seja maior do que a pressão na bexiga, do que a pressão no meu abdômen. Ou seja, a minha uretra vai dizer, não, tem força aqui embaixo, vamos se contrair, vamos fechar essa uretra para não perder urina. Então, eu preciso dessa força explosiva. Pergunta do dia? Né, Ana? Você que perguntou, o que eu faço primeiro? Essa ou essa, professora? Ana, a tua pergunta não é boba, não. Aliás, eu sempre digo para vocês, boba ele não pergunta. Não existe pergunta idiota. Eu tô aqui para responder e tenho a humildade de dizer que talvez eu não sei alguma das perguntas que vocês vão fazer e nós vamos estudar juntas. Juntos, desculpe, né? Temos alunos também na sala de aula, temos homens, ainda bem. Não esqueçam, homens são os melhores fisioterapeutas pélvicos do Brasil e do mundo. Então, nós temos muitas mulheres, mas temos homens também. Então, homens também fazem parte da nossa pós, né? Então, vocês, meus queridos alunos, né? Homens e mulheres, me fizeram essa pergunta. Então, tá, Maura, eu aprendi aqui, eu aprendi aqui. A minha paciente, ela já entendeu. Eu entendi, Maura, ela tem que começar... Então, aprendendo a contrair. Então, a contração lenta, opa, não vamos usar esse nome, então, as contrações de resistência, né? Trabalhar a musculatura de resistência, a primeira que eu vou fazer para manter o teto da minha casa em ordem, né? Tudo bem. Aí, ela já está fazendo lá 3 vezes por dia 10 exercícios. Tá indo bem, mas ela perde urina quando tosse e espirra. Então, você diz, não, então agora eu vou ensinar ela a contrair rapidamente para que ela desenvolva essa contração de força, porque aqui força explosiva. Mas, professora, agora ela já sabe fazer essa, já sabe fazer essa. Com qual das duas eu começo? Com essa ou com essa? Qual que fatiga primeiro? Essa, André? Beleza? Ele tem razão. Vamos começar com essa daqui. Por quê? Porque ela vai se fatigar fácil. Então, no meu programa, eu posso começar. Vamos fazer 10 exercícios. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Como essa fibra, ou seja, como essa musculatura aqui explosiva, porque a contração máxima vai cansar muito rápido e mais fácil, aqui eu vou dar o dobro do tempo de repouso. Se ela contrai 2 segundos, 2 picos, em 2 segundos eu vou colocar 4 segundos, certo?
Bom, então, já na fibra lenta, ou seja, na fibra de resistência, desculpe, que na musculatura de resistência, se ela vai contrair, por exemplo, 5 segundos, ela pode relaxar só 5 segundos, porque tem menos fadiga. Então, no meu protocolo, eu posso começar assim. Começo 10 exercícios de contrações rápidas e depois 10 exercícios de contrações lentas. Gente, o objetivo da nossa aula hoje não foi a pré-contração, essa vai ser a nossa terceira aula. Fica de olho. É a gente entender que eu tenho que ter resistência e eu tenho que ter força explosiva. Força explosiva é a minoridade das fibras. Eu tenho mais de 70% são fibras lentas. Eu tenho que segurar a casa. Eu começo com essa fibra. Soube essa, eu vou passar a aprender essa. Quando eu sei as duas, só para terminar a nossa aula de uma forma bem gostosa e passar para a nossa próxima aula, eu tenho que, lógico, para que eu ganhe força do assoalho pélvico, eu vou ter que combinar as duas. Então, Caribou explica muito bem isso no seu livro e onde ela vai falar da fisiologia do exercício físico, do exercício pélvico. Eu vou pedir para o meu paciente, contrai, mantém essa contração, mais forte que você pode, e agora, para manter o mais forte que pode, vai, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e agora relaxa o dobro do tempo. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou combinando as fibras e estou pedindo para ela manter essa contração, e para ela manter mais tempo, ela vai contrair um pouquinho mais, tentando manter. É só força que eu preciso? Eu preciso de resistência? Eu preciso de força explosiva? Vamos falar na próxima aula de pré-contração, vamos falar de timing. Abril vai ser a próxima aula, porque nós temos que, basear nessas duas aulas, estudar. Vamos fazer perguntas, então eu vou colocar questionamentos para que nós possamos discutir a dinâmica pélvica e a fisiologia da contração muscular, para que a gente possa criar os nossos programas. Legal? Vamos para o nosso intervalo, depois nós voltamos e vamos falar sobre outros assuntos. E na nossa próxima aula vai ser sobre timing, sobre pré-contração, aquilo que você tem que entender. E no final a gente vai terminar naquilo que todos querem, estão curiosíssimos para saber, que é como eu coloco aqui o treino do dia a dia. Vamos aprender o que fazer no dia a dia. Mas hoje já foi legal. Vamos para a pausa, gente? Um beijo. Até daqui a pouco.